Mãe, vou só buscar as malas no carro, disse meu filho Júnior. Estou há 6 horas sentada na recepção desse resort de luxo. Sou Dona Benta, completo 70 anos hoje. Ele esqueceu que paciência é o meu poder. A viagem tinha sido uma surpresa. Nas últimas semanas, meu filho, Júnior, andava mais calmo. Eu moro com ele e minha nora, Camila, desde que meu falecido Bento se foi, e eu, por insistência dele, vendi minha casinha em Olaria. Para que morar sozinha, mãe? A senhora fica lá conosco. Eu cuido das suas contas, da sua aposentadoria. A senhora não precisa se preocupar com nada. No começo parecia um bom plano. Mas em casa de filho casado, a gente sabe que é visita com data para ir embora, mesmo que o filho diga que não. Camila nunca fez questão de esconder que eu atrapalhava. Os olhares tortos quando eu demorava um pouco mais no banho, o jeito que ela bufava quando eu pedia para o Júnior comprar meus remédios. De novo, Benta, esse dinheiro não dá em árvore. E eu ali, quieta, engolindo seco, porque minha aposentadoria inteira ia para a mão dele, para ajudar nas despesas. Então, há uma semana, Júnior chegou sorrindo. Mãe, surpresa! Vamos comemorar seus 70 anos em grande estilo. Um resort. Com tudo pago. Meu coração de mãe, bobo que é, se encheu de esperança. Ele ainda se lembrava de mim. Ele ainda me amava. Ah, meu filho. Mas e a Camila? A Camila não pode ir, muito trabalho. Vai ser só nós dois, como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram quando eu o criava sozinha, depois que Bento morreu. Eu fazia faxina em 3 casas para pagar o estudo dele, para garantir que o Júnior tivesse o que eu não tive. Ele sempre foi um bom menino. Dizia que ia ser médico para cuidar de mim. Virou gerente de banco. E parece que, junto com o dinheiro, o coração dele foi endurecendo. Arrumei minha malinha, a única que Camila não tinha jogado fora na organização que fez no meu quarto. Júnior estava apressado. Vamos, mãe, vamos! Nem me deixou tomar café direito. A viagem foi longa, mais de 3 horas de carro. Ele mal falou comigo. Só ficava no celular, digitando rápido, com a testa franzida. Eu, olhando a paisagem passar, tentava puxar assunto. Lembra, Júnior, quando a gente ia para Paquetá? Você adorava andar de bicicleta? Ele só respondia, mãe, legal. Chegamos nesse lugar. Era um palácio. Um homem de uniforme abriu a porta do carro. O saguão era imenso, com um cheiro de flor e cloro de piscina. Um lustre que parecia feito de diamantes. Eu me senti pequena, com meu vestido simples de domingo. Mãe, vai ser especial, ele disse, me dando um beijo na testa. Um beijo frio. Senta aí nesse sofá de veludo. É chique, hein? Só vou buscar as malas no carro. E eu sentei. A primeira hora passou rápido. Eu estava maravilhada olhando o movimento. Famílias rindo, crianças correndo. Pensei que ele estivesse fazendo o check-in, talvez resolvendo a papelada da nossa estadia. Meu filho é um homem ocupado. Na segunda hora comecei a ficar inquieta. O sofá de veludo já não era confortável. Fui até o balcão. A moça, com um sorriso que não chegava aos olhos, me perguntou. Pois não, senhora. Meu filho, o Júnior, ele foi buscar as malas no carro. Já faz tempo. A moça olhou para a porta. Ah, deve estar estacionando, senhora. O estacionamento é um pouco longe. Quer uma água? Eu aceitei. O copo de plástico suava na minha mão trêmula. Na terceira hora, a água tinha acabado e minha bexiga estava cheia. Fui ao banheiro, com medo de ele chegar e não me ver. O banheiro era mais luxuoso que a sala da minha antiga casa. Quando voltei, o sofá estava ocupado. Tive que sentar numa cadeira mais dura, perto da porta. O sol da tarde começou a bater no meu rosto. Na 4ª hora, a fome chegou. Um aperto no estômago. Eu só tinha tomado aquele café ralo de manhã. Tentei ligar para o Júnior. Meu celular, um modelo antigo que ele me deu, chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. De novo. Este número está desligado ou fora da área de cobertura. Meu coração começou a bater descompassado. Na 5ª hora, o mundo começou a ficar embaçado. O descaso era total. A moça da recepção trocou de turno. A nova nem olhava para mim. Eu era parte da mobília, uma velhinha inconveniente. As pessoas passavam, me olhando de rabo de olho. Eu via a pena nos olhos delas. E isso era pior que raiva. Senti uma vontade imensa de chorar.
uma tristeza tão profunda que parecia que ia rasgar meu peito. Mas eu não ia dar esse gosto a ninguém. Engoli o choro. Minha avó sempre dizia: lágrima é para lavar a alma em casa, não para manchar o chão dos outros. Eu pensei em tudo. Pensei no meu Bento. Pensei na minha casa vendida. Pensei na minha aposentadoria que eu nem via a cor. Promessas quebradas. O filho ingrato. O abandono. Não era um atraso. Era um plano. A viagem especial era isso. Ele me trouxe para um lugar longe, onde eu não conhecia ninguém, e me largou como quem deixa um cachorro velho na estrada. Quando a sexta hora bateu no relógio de parede, eu já não sentia mais as pernas. O sol tinha ido embora. As luzes artificiais do saguão deixavam tudo com uma aparência doentia. Meu celular apitou pela última vez e morreu. A bateria tinha acabado. Eu estava sozinha. Completamente sozinha no meu aniversário de 70 anos. Foi quando um homem alto, de terno cinza, se aproximou. Ele não parecia um hóspede. Tinha um rosto sério e cansado. Dona Benta Freitas? Ele perguntou com uma voz baixa. Eu apenas assenti. Minha garganta estava seca demais para falar. Eu sou o gerente, Sr. Matos. Por favor, me acompanhe. Eu me levantei, me apoiando na cadeira. Minhas pernas fraquejaram. Ele me ofereceu o braço e eu aceitei. A vergonha queimava meu rosto. Ele me levou para uma salinha pequena, atrás da recepção. Tinha uma mesa, um computador e um cheiro de café forte. Sente-se, por favor. Aceita um café? Eu só quero saber do meu filho. Minha voz saiu como um sussurro. O gerente sentou na minha frente. Ele parecia desconfortável. Ele pigarreou, mexeu nos papéis. Dona Benta, o senhor seu filho? Meu coração parou. Aconteceu alguma coisa? Um acidente? O senhor seu filho, o Júnior, ele ligou para o hotel há cerca de 2 horas, do celular dele. Um alívio percorreu meu corpo, mas durou 1 segundo. Se ele ligou, por que não veio falar comigo? O gerente continuou, sem me olhar nos olhos. Ele confirmou a sua reserva. Uma suíte, está tudo pago, o primeiro mês. Eu não entendi. Primeiro mês? Mas nós íamos ficar só o fim de semana, meu aniversário. Dona Benta, ele disse, agora me olhando com uma piedade que revirou meu estômago. O seu filho fez uma reserva de longa estadia. Ele informou ao departamento de reservas que a senhora precisa de cuidados especiais e que a família decidiu que este seria o melhor ambiente para a senhora. Eu pisquei, tentando processar as palavras. Longa estadia, cuidados especiais, ambiente. Isso não era um resort, era um depósito. Ele disse que não podia voltar ao saguão porque a senhora fica agitada em despedidas. Ele disse que deixou uma única mala com os seus pertences essenciais no nosso bagageiro e que o restante das suas coisas serão enviadas depois. O ar saiu dos meus pulmões. O abandono em local público, a negligência. Ele não só me abandonou, ele me internou num hotel de luxo como se eu fosse um pacote, pagando com o meu próprio dinheiro. O dinheiro da minha casa, da minha aposentadoria. A tristeza profunda deu lugar a uma coisa fria, uma clareza que eu não sentia há anos. O medo de envelhecer sozinha tinha me paralisado por muito tempo. Agora, o medo tinha ido embora. O gerente me olhava, esperando uma reação, esperando as lágrimas, o desespero. Ele achava que eu era uma velhinha senil e indefesa. Júnior achava que eu era uma velhinha senil e indefesa. Eu ajeitei minha postura na cadeira. Minha bolsa estava no meu colo. Dentro dela, meus documentos e o meu celular morto. Mas eu me lembrei de uma coisa. Quando Bento morreu, ele me deixou um seguro de vida pequeno, que eu nunca contei a ninguém. Eu guardei numa conta poupança separada, para uma emergência. Júnior, o gerente de banco, nunca soube dessa conta. Ele só controlava a conta da aposentadoria. Dona Benta, a senhora está bem? Quer que eu chame um médico? Ou talvez um assistente social da prefeitura? Eu olhei bem fundo nos olhos daquele gerente. A solidariedade dele era profissional, mas a minha dor era real. E minha força também. Não, meu querido, eu não preciso de um médico. Minha voz saiu firme, uma voz que nem eu lembrava que tinha. Eu preciso de 2 coisas. Primeiro, um carregador para o meu celular.
E segundo, o nome do melhor advogado de direito de família desta cidade. O gerente me olhava como se eu fosse um passarinho que caiu do ninho, aquele olhar de pena que me dava mais raiva do que o abandono. Senhor Matos. Ele esperava que eu desabasse, que eu me descabelasse ali naquela salinha dos fundos, com cheiro de café requentado e desinfetante. Ele esperava lágrimas. Eu lhe dei ordens. Um carregador e um advogado. Repeti, minha voz firme, embora minhas mãos ainda tremessem um pouco por causa da fome e do choque. Ele piscou, surpreso. Dona Benta, a senhora entende o que eu disse? Seu filho, ele... A senhora não tem para onde ir. Meu filho, eu disse, me inclinando para a frente, cometeu um erro de cálculo. Ele sempre foi ruim de matemática, apesar de trabalhar em banco. Agora, por favor, o carregador. O senhor Matos, talvez por nunca ter recebido uma ordem de uma senhora de 70 anos em vestido de domingo e com os olhos secos de quem já chorou tudo o que tinha para chorar na vida, levantou-se num pulo. Sim, senhora, claro. Ele remexeu numa gaveta cheia de fios emaranhados e me entregou um carregador universal. Agradeci com um aceno de cabeça. Enquanto meu celular ressuscitava na tomada ao lado da mesa dele, o silêncio na sala era pesado. Ele me serviu o café que tinha oferecido antes. Estava forte, amargo, exatamente como eu precisava. Sobre o advogado, ele começou, sentando-se novamente. Dona Benta, isso é muito sério. Envolver a polícia, advogados, pode ser um processo desgastante. Talvez um assistente social fosse melhor para tentar um contato com a família. Senhor Matos, eu o interrompi, tomando um gole do café. O líquido quente desceu queimando, mas me acordou. O senhor acha que eu quero contato com a família que me deixou mofando 6 horas numa recepção no dia do meu aniversário? Que me internou num lugar desses como se eu fosse um cachorro doente? Eu bati a xícara no pires com um clique seco. Eu não quero reconciliação, eu quero justiça. E para isso, eu não preciso de assistente social. Eu preciso de um tubarão. Aquele nome que o senhor pensou em me dar, mas ficou com medo. Ele me encarou. Eu vi um pingo de admiração passar por trás da preocupação profissional. Ele pegou um cartão de visitas da carteira. Doutora Helena Bastos. Ela resolve coisas, mas ela é cara, Dona Benta. E quem disse que eu sou pobre, Sr. Matos? Meu celular deu o sinal de vida. Liguei. A tela se acendeu, mostrando a foto do meu neto, Lucas, quando era pequeno, antes de Camila proibi-lo de me visitar. Nenhuma ligação perdida de Júnior. Nenhuma mensagem. O silêncio dele era a confissão. Ele não estava preocupado. Ele estava aliviado. Abri o aplicativo do banco. Não o banco onde Júnior trabalhava e onde minha aposentadoria caía e sumia. Eu abri o aplicativo azulzinho da Caixa. Um aplicativo que eu não abria há uns 5 anos, talvez, desde que meu Bento se foi. Meus dedos, enrugados pela idade, pareciam grossos demais para a telinha. Errei a senha. O usuário bloqueado. Meu coração gelou. Não. Não agora. Precisa de ajuda, Dona Benta? Perguntou o gerente. Preciso de privacidade, respondi. Tentei a opção e esqueci a senha. Perguntas de segurança. O nome da minha primeira professora. O nome de solteira da minha mãe. Coisas que Júnior nunca se deu ao trabalho de saber. Consegui cadastrar uma nova senha. Bento Vive 950. Respirei fundo e entrei. Sabe aquele momento em que o mundo para? O barulho do ar-condicionado da salinha sumiu. Eu estava esperando ver ali uns 15, talvez 20 mil reais. O dinheiro do seguro de vida do Bento, que eu nunca tive coragem de usar, era o dinheiro do nunca mais, como ele dizia. Benta, isso aqui é para o dia que você precisar de verdade. O dia que o mundo te virar as costas. Não mexa. Deixa o juro comer. Bento era um homem simples, mas era mais esperto que muito doutor. O número na tela não era 20 mil. A tela mostrava saldo disponível, 243.818,50, 243.718 reais e 50 centavos. Eu quase deixei o celular cair. O juro comeu bem. Durante todos esses anos, enquanto eu contava moedas para o pão, enquanto eu usava roupas velhas que Camila me dava, enquanto eu comia a comida requentada que eles deixavam para mim, esse dinheiro estava ali, crescendo, silencioso.
Eu não era uma vítima. Eu era uma mulher com recursos. A tristeza profunda que me acompanhou por 6 horas na recepção se transformou numa coisa gelada, pesada. Uma raiva fria, uma clareza absoluta. O Sr. Matos estava me olhando. Dona Benta, a senhora está pálida. Uma notícia ruim? Não, meu filho, eu disse, bloqueando o celular e o guardando na bolsa com firmeza. Uma notícia excelente. Levantei-me. As pernas ainda bambas, mas agora era pela adrenalina, não pela fraqueza. Agora eu gostaria de ir para a minha suíte, aquela que o meu filho pagou. Aliás, ele pagou por quanto tempo? 1 mês, senhora, com tudo incluído. A diária mais cara do resort. Ele usou um cartão de crédito que, presumo, estava em seu nome. Claro que estava. O cartão que ele me fez assinar dizendo que era para emergências. Minha emergência. A ironia era quase cômica. Ótimo. Eu vou aproveitar cada centavo, eu disse. O senhor pode pedir para alguém levar a minha bagagem? Claro. A única mala que ele deixou? Sim, essa mesmo. O gerente me acompanhou até o elevador. Ele parecia um homem que tinha visto uma gata parir um rato. Confuso. Dona Benta, se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue direto. Eu vou ligar, Sr. Matos, assim que eu falar com a doutora. Helena, um mensageiro, um rapaz novo com um uniforme impecável, me esperava no elevador com minha malinha. A mala de mão gasta, a única que eu tinha. Ele me olhava com a mesma piedade do gerente. Pode deixar, vozinha. Eu levo com cuidado. A suíte é no 7º andar. A vista é linda. Vozinha. Odeio que me chamem de vozinha, como se minha idade me fizesse menor. Chegamos à suíte 701. Ele abriu a porta e eu prendi a respiração. Não era um quarto. Era um apartamento. Tinha uma sala de estar com um sofá branco que parecia uma nuvem, uma televisão que parecia uma tela de cinema e uma varanda com uma porta de vidro do chão ao teto, de frente para o mar. A lua estava cheia, prateando as ondas. O quarto é por aqui, vozinha. Cuidado com o degrau. Eu olhei para ele. Meu nome é Dona Benta. E eu vi o degrau. O rapaz ficou vermelho. Desculpe, senhora. Aqui está. Ele colocou minha mala no chão e me entregou o cartão-chave. Precisa de mais alguma coisa? Quer que eu mostre como liga o ar-condicionado? Eu sei como funciona o progresso, meu querido. Obrigada. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio. Um silêncio que não era o silêncio opressor da casa de Júnior e Camila, onde eu tinha que andar nas pontas dos pés. Era um silêncio caro. Um silêncio que custava R$1.000 por dia. Eu caminhei até a varanda. O cheiro de maresia encheu meus pulmões. Lá embaixo, as luzes da piscina brilhavam. Eu estava sozinha, no meu aniversário de 70 anos, num lugar estranho. Eu deveria estar destruída. Mas eu não estava. Eu me senti poderosa. Por 10 anos, eu vivi como uma sombra. Desde que Bento morreu, eu me encolhi. Aceitei o papel que Júnior e Camila me deram. A velhinha triste, a viúva coitada, o peso morto. Eu economizava água, apagava as luzes, comia pouco para não dar despesa. E por quê? Por medo. Medo de ficar sozinha, medo de ir para um asilo. Eles me subestimaram. Júnior, meu filho, o gerente de banco, tão inteligente com os números dos outros, mas tão burro com os meus. Ele estava tão ocupado roubando minha aposentadoria de 2 salários mínimos que nunca lhe ocorreu investigar se eu tinha mais alguma coisa. Ele me via como eu me apresentava, uma mulher simples, que não entendia de nada, que assinava o que ele mandava. Ele me fez assinar a venda da minha casa. É para o INSS, mãe, prova de vida. Eu, boba, assinei. Onde estava aquele dinheiro? Com certeza não estava na minha conta. Estava na conta dele, ou no carro novo que Camila desfilava por aí. Eles achavam que eu era ignorante. Esqueceram que eu criei um gerente de banco fazendo faxina e vendendo quentinha. Esqueceram que eu negociava com o dono do açougue, com o gerente do mercado, que eu fazia milagre com o que não tinha. Eles me viam de vestido de chita e chinelo, e me julgavam. Eles não viam a mulher que sabia somar, subtrair e, principalmente, multiplicar. Fui até a minha mala, que o mensageiro deixou perto da porta. Abri, foi como levar um tapa na cara. Lá dentro, o que Júnior considerou essencial para mim. 3 camisolas velhas, de malha, uma delas com um furo na gola.
2 vestidos de ficar em casa, aqueles bem surrados, de elástico na cintura. Um par de chinelos de dedo com a sola gasta. Os meus remédios para a pressão? Sim, mas só metade das cartelas. E no fundo, um pacote de biscoito de água e sal. O descaso. A crueldade do detalhe. Ele não me mandou para um resort. Ele me mandou para um depósito de luxo, com o mínimo para eu não morrer de imediato. Ele não me deu a chance de trazer meu vestido bom, o azul que eu comprei para o meu aniversário. Ele não embalou meus porta-retratos, nem meu terço. Ele embalou o lixo. Aquele contraste entre o luxo da suíte e o conteúdo da minha mala era a definição da minha vida nos últimos anos. Por fora, a família feliz que cuidava da mãe idosa. Por dentro, o abandono, o desrespeito, a humilhação. Eu fechei a mala com força. Eu não ia usar aqueles trapos. Peguei o telefone do quarto, aquele chique, cheio de botões. Disquei 0 para a recepção. Boa noite, aqui é a Dona Benta da suíte 701. Minha voz saiu diferente. Não era a voz da vozinha. Era a voz da mulher que tinha 243 mil reais no banco. Pois não, Dona Benta. Em que posso ajudar? A voz da recepcionista era pura seda. Eu gostaria de fazer 2 pedidos. Primeiro quero um jantar, um filé com fritas, bem passado, e um suco de uva integral, com gelo. Segundo, minha mala foi extraviada. Preciso de roupas. A boutique do hotel está aberta? Fecha às 10, senhora, mas posso pedir para a gerente aguardar a senhora. Não precisa. Mande-a subir aqui. Com as melhores opções de pijamas de seda que ela tiver. E um hobby. E me veja também um vestido decente para amanhã. Tamanho G, cor azul. Houve uma pausa. Sim, senhora. Na conta da suíte? Na conta da suíte. O Júnior paga. Desliguei o telefone. Eu me sentei na poltrona macia de frente para o mar. O plano começou a se formar, claro como a lua lá fora. Júnior achava que eu estava aqui, trancada, senil, chorando. Ele achava que tinha se livrado de mim por um mês. Dando tempo para ele e Camila fazerem o quê? Vender o resto das minhas coisas? Limpar a conta da aposentadoria? Amanhã, às 9 da manhã, eu estaria na porta da doutora Helena Bastos. Eu não ia ligar para o Júnior. Eu não ia atender nenhuma ligação dele. Como a advogada diria, eu seria uma pedra. Eu ia primeiro ao banco, pessoalmente, com a advogada. Transferir cada centavo daquela conta da Caixa para uma conta nova, num banco que Júnior nem soubesse que existia. Depois, íamos cuidar da procuração. A tal prova de vida que eu assinei. Eu ia revogar. Eu ia pedir um bloqueio de todos os meus bens. E a aposentadoria? Eu ia direto no INSS, mudar a conta de recebimento. E a casa? Ah, a casa. Nós íamos descobrir para quem o gerente de banco vendeu minha casa e por quanto. Eu tinha uma leve desconfiança de que o investidor tinha o sobrenome da Camila. Júnior tinha me dado um mês de luxo. Mal sabia ele que estava me dando um mês de quartel-general. Ele me deu o tempo, o espaço e o conforto que eu precisava para arquitetar a minha vingança. Não era vingança, corrigi meu pensamento. Bento não gostaria dessa palavra. Era justiça. A comida chegou, trazida por um garçom de luvas brancas. O cheiro do filé era divino. A gerente da boutique veio junto, com uma arara cheia de roupas. Coisas lindas, macias. Escolhi um pijama de seda verde água e um vestido azul marinho, clássico, caro. Excelente escolha, Dona Benta. A senhora tem um gosto refinado. Eu sempre tive, minha filha. Só estava economizando. Eu jantei de frente para o mar. Comi devagar, saboreando cada pedaço. O primeiro bife decente em anos. O primeiro suco sem ser aguado. Vesti meu pijama de seda. A sensação no corpo era de renascimento. Deitei naquela cama que parecia um abraço. Era a primeira vez, em 10 anos, que eu dormia num colchão que não tinha o formato do meu corpo afundado. Eu não chorei. Eu não rezei. Eu fechei os olhos e comecei a fazer contas. Júnior tinha me roubado por 10 anos. 10 anos de aposentadoria. Mais o dinheiro da minha casa. Ele ia me pagar. Ia me pagar com juros. Os mesmos juros que o Bento me ensinou a respeitar. Meu filho me subestimou. Ele achou que 70 anos era o fim da linha. Mal sabia ele que, para mim, era apenas o começo da cobrança. Acordei antes do sol nascer.
Naquela cama imensa, parecia que eu tinha dormido numa nuvem. O pijama de seda verde água, que eu comprei ontem, parecia uma segunda pele, uma pele nova, que não carregava o cheiro de mofo do quartinho onde eu dormia na casa do meu filho. Por um segundo, eu não sabia onde estava. O som não era o do caminhão do lixo passando na rua de Júnior. O som era o mar, um barulho constante, suave, que dizia: eu estou aqui. Levantei e fui direto para a varanda. A brisa da manhã estava fresca. Olhei para baixo e vi a praia deserta. Meu aniversário de 70 anos tinha acabado, e o primeiro dia do resto da minha vida estava começando. A raiva fria da noite anterior ainda estava lá. Não era uma raiva quente, que explode e passa. Era uma raiva gelada, como uma pedra de gelo no estômago. Uma raiva que dá clareza. Júnior achava que eu estava ali, usando aquela camisola furada, talvez chorando, esperando que ele voltasse por piedade. Ele me imaginava comendo o biscoito de água e sal que ele deixou na mala, como se eu fosse um bicho de estimação. A ironia era que, enquanto ele me via como um peso morto, eu estava hospedada na suíte mais cara, paga por ele, com o meu próprio dinheiro. Tomei um banho demorado na ducha forte, que parecia massagear minhas costas cansadas. Lavei os cabelos, vesti o vestido azul marinho que a gerente da boutique me trouxe. Era um vestido simples, mas de um tecido que caía bem, que não marcava o corpo. Era um vestido de quem não precisa provar nada. Penteei meus cabelos brancos. Não fiz um coque, como de costume. Deixei eles soltos, batendo no ombro. Eu me olhei no espelho enorme do banheiro. A mulher que me olhava de volta não era a vozinha, não era a mãezinha, era Benta Freitas, e ela estava farta. Às 8 da manhã, meu celular tocou. O número de Júnior. Meu coração deu um salto, mas não de esperança, de repulsa. Respirei fundo e ignorei. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, uma mensagem. Mãe, tá tudo bem? Me liga. Tudo bem. Que piada. Peguei minha bolsa. Dentro, o celular, meus documentos e o cartão da doutora Helena Bastos. Não desci para o café da manhã. Pedi um café preto no quarto. Tomei olhando o mar. Às 8h45, eu estava no saguão. Sentei-me no mesmo sofá de veludo onde passei 6 horas ontem. A diferença é que hoje, eu não estava esperando. Eu estava sendo esperada. Às 9 em ponto, uma mulher entrou pelas portas de vidro. Ela não parecia uma advogada de filme. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, calça de linho e uma camisa branca impecável. Ela olhava para tudo com olhos rápidos, que não perdiam nada. Dona Benta? Ela perguntou, se aproximando. Doutora Helena, por favor, sente-se. Minha voz saiu firme. O Sr. Matos, o gerente, estava no balcão e nos observava de longe. Ele parecia aliviado. O Sr. Matos me deu um resumo da situação, disse ela, abrindo uma pasta de couro no colo. Abandono de incapaz. Podemos começar por aí e... Doutora, eu a interrompi com calma. Vamos tirar a palavra incapaz da nossa conversa. Eu não sou incapaz. Eu fui roubada. E o abandono foi só a parte final do golpe. Doutora Helena ergueu uma sobrancelha. Ela me avaliou. O vestido azul, o cabelo solto. Ela viu que eu não estava ali para chorar. Ela fechou a pasta. Continue. Me conte tudo. Desde o começo. E eu contei. Contei sobre a morte do Bento. Sobre a insistência de Júnior para eu vender minha casa em Olaria. Sobre a procuração que ele me fez assinar, dizendo que era prova de vida do INSS. Sobre a minha aposentadoria, que eu não via a cor há 10 anos. Sobre a forma como Camila, minha nora, me tratava. Sobre os empréstimos que ele fazia no meu nome, que eu só descobria quando o banco ligava. E, por fim, contei sobre o presente de aniversário. Às 6 horas no sofá, a mala com as roupas velhas. Quando terminei, ela perguntou: Dona Benta, como a senhora pretende me pagar? Esses processos são caros e demorados. O dinheiro da sua aposentadoria está bloqueado pelo seu filho. Eu peguei meu celular. Abri o aplicativo azulzinho da Caixa. Mostrei a ela o saldo. 243 mil reais. Os olhos dela se arregalaram, só por um segundo. A profissional voltou rápido. Entendo. O seguro de vida do seu marido, presumo, que seu filho não sabia.
Exatamente. Perfeito. O tom dela mudou. Não era mais profissional, era cirúrgico. Temos muito trabalho. O primeiro passo é tirar esse dinheiro da mira dele. Agora. Ela se levantou. Vamos ao banco. O seu banco, não o dele. Eu não dirijo, doutora. Eu dirijo. E o carro do escritório está lá fora. Vamos. Pela primeira vez em 10 anos, eu saí de um lugar sem pedir permissão a ninguém. Atravessamos o saguão luxuoso. O ar-condicionado era gelado. Quando passamos pela porta giratória, o bafo quente da manhã me atingiu, misturado com o cheiro de maresia. Era o cheiro da liberdade. No caminho para a cidade, doutora Helena me explicou o plano. Primeiro, a caixa. Vamos transferir cada centavo para uma conta nova, num banco digital que eu uso para clientes. Uma conta que não tenha agência física, que Júnior não possa ir lá e fazer um escândalo. Vai ficar tudo sob sua senha, mas com meu acompanhamento. Depois, ela continuou, manobrando o carro com agilidade. Vamos ao cartório. Vamos revogar essa procuração que a senhora assinou. Vamos fazer uma nova, específica, que me dá poderes apenas para representá-la legalmente, mas não para movimentar seu dinheiro. A senhora terá o controle total. E o INSS? Perguntei, lembrando da minha aposentadoria. Terceiro passo. Vamos direto na agência. Mudar a conta de recebimento para a sua conta nova. O próximo pagamento já vai cair lá. Júnior vai dar com a cara na porta. A satisfação que senti foi quase uma tontura. O gosto do café amargo da manhã. Era o gosto da vindicação. Na agência da Caixa, a fila estava grande, o cheiro de papel velho e gente esperando era forte. Mas doutora Helena não pegou fila. Foi direto na gerência. Em 20 minutos, eu estava assinando papéis. O gerente me olhou com pena. A senhora quer mesmo encerrar a conta, dona Benta? Uma conta tão antiga? Com toda a certeza, meu filho, quero zerar. Até os 50 centavos. Assinei. Transferi tudo. Os R$ 243.718,50. A conta estava limpa. No cartório, foi mais rápido. Revogamos a procuração que dava a Júnior plenos poderes sobre minha vida. O oficial do cartório leu em voz alta. Plenos poderes para vender, comprar, movimentar contas. Eu tinha assinado minha própria sentença de prisão, achando que era uma prova de vida. Senti um arrepio. A nova procuração era limitada. O último passo era o INSS. O prédio era cinzento, quente. A espera foi longa. Mais de 1 hora. Mas eu não me importei. Eu estava com doutora Helena. Quando fomos chamadas, a atendente, uma moça com cara de tédio, olhou os papéis. Ah, mas aqui consta uma procuração para o Sr. Júnior Freitas. Ele que recebe. Não consta mais, disse doutora Helena, entregando a revogação. A partir de hoje, a beneficiária recebe diretamente, nesta conta. A moça digitou. O barulho do teclado era música. Pronto. Alterado. Saímos do INSS às 14h. O sol estava a pino. Eu estava exausta, mas leve. E agora, dona Benta? Perguntou a advogada, abrindo a porta do carro. Agora, doutora. Eu quero almoçar, e depois vamos começar a segunda parte do plano. Qual seria? A minha casa. A minha casa em Olaria. Quero saber quem comprou. Por quanto? E para onde foi o dinheiro? Doutora Helena sorriu. Um sorriso fino, que não chegava aos olhos, mas que me deu confiança. Eu já pedi o levantamento da matrícula do imóvel no cartório online. Devemos ter uma resposta até o fim do dia. Voltamos ao resort. O meu celular, o antigo, que estava na bolsa, começou a vibrar sem parar. Era Júnior. Uma ligação atrás da outra. 10, 15, 20 chamadas perdidas. Ele sabe, eu disse, olhando para a tela. Sim, disse doutora Helena. O banco deve ter notificado que a procuração dele foi revogada quando ele tentou fazer alguma movimentação. Ou talvez ele só esteja checando o saldo da sua aposentadoria e viu que foi alterado. O pânico começou. Entramos no resort. O Sr. Matos nos viu e veio correndo. Dona Benta, que bom que a senhora voltou. O seu filho, Sr. Júnior, esteve aqui. Ele estava alterado. Ele me ameaçou? Perguntei. Não. Ele exigiu a chave da sua suíte. Disse que era seu responsável, que a senhora estava confusa e gastando o que não pode. Eu neguei, claro.
Disse que a senhora era nossa hóspede e que a reserva estava paga. Ele foi embora? Foi, mas disse que voltava com a polícia. Deixe voltar, disse doutora Helena, entregando um cartão para o gerente. Se ele aparecer, não diga nada. Apenas me ligue e chame a segurança do hotel. Eu estava com fome. Pela primeira vez em anos, eu senti uma fome de leão. Doutora, a senhora me acompanha no almoço? No restaurante da piscina? Ouvi dizer que o peixe grelhado aqui é ótimo. Será uma honra, dona Benta. Sentamos numa mesa debaixo de um ombrelone. O ar estava mais fresco perto da água. Pedi meu peixe, com legumes e um suco de laranja. Enquanto esperávamos, o celular vibrou de novo. Não era Júnior. Era um número desconhecido. Pode ser ele de outro número, disse a advogada. Não, é Camila. Eu conheço o número do trabalho dela. Atendi. Coloquei no viva voz. Dona Benta! A voz dela era um grito estridente que fez o garçom que passava quase derrubar a bandeja. O que a senhora pensa que está fazendo? O Júnior está passando mal. Onde a senhora arrumou dinheiro para advogado? A senhora mexeu no que não devia. Sua velha ingrata. O ódio na voz dela era tão puro que me deu um frio na espinha. Eu peguei meu copo de suco, tomei um gole. Camila, minha querida, que barulho é esse? Não grite. Seus vizinhos vão achar que estão matando alguém. Está nervosa? Nervosa? Você bloqueou as contas? Você sabe o que você fez? Como nós vamos pagar o seu resort de luxo agora? Você vai ser expulsa daí. Você vai para um asilo público, que é o seu lugar. A humilhação. A ameaça. Eu olhei para a doutora Helena, que apenas fez um sinal para que eu continuasse. Engraçado, Camila. Pelo que eu saiba, o resort está pago por 1 mês. E pago com o meu dinheiro. O dinheiro do cartão de crédito que o Júnior tirou no meu nome, usando o dinheiro da venda da minha casa. Houve um silêncio mortal do outro lado. Ela não esperava por essa. Você não sabe de nada. Sua... Ela gaguejava, procurando o insulto. O Júnior vai aí. Ele vai te buscar. Você é nossa responsabilidade. Você tá senil. Senil? Não, querida. Eu estou com 70 anos e uma memória maravilhosa. Tão boa, eu disse, inclinando-me sobre o telefone, que eu estou me lembrando direitinho do dia em que assinei a venda da minha casa em Olaria. Sabe? Aquela que vocês venderam para um investidor por uma mixaria? Clique. Ela desligou na minha cara. Meu peixe chegou. O cheiro de limão e ervas era delicioso. Ela está com medo, disse doutora Helena, começando a comer a salada dela. Ela está apavorada, eu corrigi. Ela sabe que eu sei. Mal tínhamos começado a comer quando o celular da doutora Helena apitou. Um e-mail. Ela leu e o sorriso fino dela reapareceu. Dona Benta, tenho notícias sobre a sua casa. Meu coração bateu mais forte. Foi vendida há 8 anos, por R$100.000. Um valor absurdamente baixo para a região, mesmo na época. 100 mil. Ele me disse que foram 30 mil. Sussurrei, sentindo o gosto amargo da traição. E o investidor, continuou a doutora Helena, virando a tela do celular para mim, que comprou a sua casa por 100 mil e a revendeu 6 meses depois pelo triplo do valor. Chama-se Carlos Alberto Pereira. Ele é casado com uma senhora chamada Antônia Batista Pereira. Eu não conheço essas pessoas. Tem certeza? Perguntou a advogada. Porque Antônia Batista Pereira é o nome de solteira da mãe da sua nora, Camila Batista Pereira Freitas. O peixe ficou sem gosto na minha boca. Não era só o Júnior. Era um plano, uma armação familiar. Eles usaram a mãe da Camila como laranja para comprar minha casa por uma mixaria, usando o meu dinheiro, e depois revenderam e embolsaram o lucro. A raiva fria que eu sentia virou fogo. Doutora, eu disse, largando o garfo, eu não quero só o meu dinheiro de volta. Eu quero a minha casa. E eu quero que eles paguem por cada dia que eu comi o pão que o diabo amassou na casa deles. Naquele momento, eu vi um vulto na entrada do restaurante. O terno cinza, amarrotado, o cabelo suado. Júnior. Ele me viu. Os olhos dele estavam vermelhos de fúria. Ele não parecia um gerente de banco. Parecia um animal acuado. Ele começou a andar na nossa direção, rápido, derrubando uma cadeira no caminho. Mãe, o que você fez? Doutora Helena se levantou, calma. Os seguranças do hotel,
2 homens do tamanho de um armário apareceram atrás dele, alertados pelo Sr. Matos. Júnior, eu disse sem me levantar. Eu não ia dar a ele o gostinho de me ver com medo. Eu estava tomando meu suco. Você não foi buscar as malas. Ele parou, confuso com a minha calma. O quê? Malas? Mãe, para de palhaçada. O que essa mulher fez com você? Ela te roubou. Vamos para casa. Agora. Ele tentou me agarrar pelo braço. Eu não vou a lugar nenhum com você, eu disse, puxando meu braço. Minha voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Eu esperei 6 horas por você. 6 horas, Júnior. Você me abandonou. Você me roubou. Você e sua mulher. Agora, saia daqui. Eu sou seu filho. Eu cuido de você. Você tá doente, ele gritou. Doutora Helena Bastos, disse minha advogada, se interpondo entre nós. O senhor está proibido de se aproximar da minha cliente. Os seguranças vão acompanhá-lo até a saída. Júnior olhou para mim. Ele não via a mãe dele. Ele via o dinheiro que sumiu. Ele via a casa que ele perdeu. Ele via o fim do golpe. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai morrer sozinha naquele asilo. Eu prefiro morrer sozinha com a minha dignidade, eu respondi, do que viver mais um dia sendo roubada por você. Os seguranças o pegaram pelos braços. Ele se debateu, gritou, me chamou de ingrata, de louca. O restaurante inteiro estava olhando. Eu não abaixei os olhos. Ele achou que o jogo tinha acabado quando me deixou na recepção. Para mim, o apito inicial tinha acabado de soar. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. O único som era o choro abafado de uma criança numa mesa distante e o barulho dos seguranças arrastando meu filho, Júnior, pelo chão de mármore. Ele não gritava mais. Era um som gutural, um gemido de raiva e derrota. Os outros hóspedes, com seus peixes grelhados e taças de vinho branco, nos olhavam. Alguns com pena, outros com aquela curiosidade feia de quem vê um acidente na rua. Eu não abaixei a cabeça. Não senti vergonha. A vergonha era dele, não minha. Peguei meu guardanapo de linho branco e limpei o canto da boca com uma calma que eu não sabia que possuía. Olhei para a doutora Helena. Eles sujaram a cadeira, eu disse, apontando para a cadeira que Júnior derrubou. Doutora Helena deu um sorriso mínimo. Ele é ainda mais burro do que eu imaginei. Fazer ameaças de morte e confessar abandono na frente de 20 testemunhas? Isso é ouro puro, dona Benta. Ele acabou de nos dar a medida protetiva de bandeja. Medida protetiva? Repeti. A palavra soava estranha. Sim, uma ordem judicial que o proíbe de chegar perto da senhora. A menos de 300 metros, eu diria. Ameaçar internar à força. Morrer sozinha num asilo. Isso é coação grave. Ela ajeitou os óculos. Ele acha que a senhora é propriedade dele. Vamos ensiná-lo sobre limites. O senhor Matos, o gerente, correu até nossa mesa. O rosto dele estava pálido. Dona Benta, meus Deus, a senhora está bem? Eu peço 1000 desculpas pelo transtorno. Nós não... Eu levantei a mão com a palma para ele. O senhor não tem culpa de nada, senhor Matos. O senhor, aliás, foi o primeiro a me tratar com decência ontem. O transtorno não foi o senhor que causou. Foi o meu filho. E a conta do almoço, por favor, pode mandar para a minha suíte. Eu me levantei. A nova dinâmica de poder estava estabelecida. Eu não era mais a velhinha abandonada no sofá. Eu era a cliente da suíte 701. Eu era a patroa. Doutora Helena, vamos subir. O meu peixe esfriou e temos mais o que fazer. Com certeza, disse ela, pegando sua pasta. Vou ligar para o juiz de plantão agora mesmo e solicitar a protetiva com urgência, com o testemunho do senhor. Matos e dos outros hóspedes sai hoje. Voltamos para o elevador, deixando para trás o burburinho de fofocas no restaurante. Quando a porta de metal se fechou, eu me apoiei na barra. Minhas pernas, só agora, começaram a tremer. A adrenalina estava passando. Ele me olhou com ódio, sussurrei. Como se eu fosse uma estranha que roubou dele. Porque para ele é exatamente isso, disse Helena, apertando o botão do 7º andar. A senhora não era a mãe. A senhora era a fonte de renda. E a fonte secou. Pior, a fonte transbordou e inundou a casa dele. Na suíte, enquanto a advogada falava ao telefone na sala de estar, com termos jurídicos que eu não entendia, eu fui até o meu quarto.
Abri a malinha de mão que Júnior tinha deixado. Aquela com as camisolas furadas e o biscoito de água e sal. Era a prova de tudo. A prova do descaso. Peguei aquele pacote de biscoito e joguei no lixo. Peguei as camisolas velhas e rasguei uma por uma, com a força que a raiva me deu. Eu não era mais aquela mulher. 1 hora depois, doutora Helena entrou no quarto. Pronto, o juiz acatou. A medida protetiva foi expedida. A polícia já foi notificada. Se Júnior ou Camila chegarem a 300 metros deste hotel, serão presos em flagrante. Um peso saiu das minhas costas. Eles não vão parar, doutora. Eles não sabem perder. Eu sei, e é por isso que eu previ o próximo passo deles. E qual é? O golpe da idosa senil. Eles falharam em intimidar a senhora. Falharam em tentar te pegar à força. Agora, eles vão tentar te interditar. Vão ligar para o conselho do idoso, para a assistência social. Vão dizer que a senhora está sendo manipulada por uma advogada oportunista. Mas, eles podem fazer isso? Perguntei, o medo voltando. Podem tentar, disse Helena com aquele sorriso de tubarão. Eles são estúpidos, e a Camila, que parece a cabeça da operação, está desesperada. E gente desesperada comete erros. O telefone do quarto tocou. Era o Sr. Matos. Dona Benta, doutora Helena, tem uma senhora aqui na recepção. Ela se identificou como Célia Bastos, da assistência social da prefeitura. Ela diz que recebeu uma denúncia grave de abandono e exploração de vulnerável. E que precisa falar com a senhora, imediatamente. Helena e eu nos olhamos. Ela riu baixo. Mais rápido do que eu pensei. Camila não perde tempo. O que fazemos? Perguntei. Vamos recebê-la. Aqui em cima? Não. Melhor não. Vamos descer. Na sala de reuniões. Quero o Sr. Matos como testemunha. E quero que ela veja a senhora no seu melhor. Eu me olhei no espelho. O vestido azul marinho. O cabelo branco solto. A postura ereta. Eu estou pronta. Descemos para uma sala de reuniões no mezanino. Era um lugar frio, com uma mesa longa de madeira escura e cadeiras de couro. A assistente social, Dona Célia, já estava lá. Era uma mulher séria, com um olhar cansado de quem já viu de tudo. Ela não parecia convencida de nada. Dona Benta Freitas? Ela disse, sem se levantar. Eu sou Célia Bastos. Recebi uma denúncia anônima, muito detalhada, de que a senhora foi retirada à força da sua residência por uma advogada, doutora Helena Bastos. Algum parentesco? Nenhum, disse Helena, sentando-se. E que esta advogada estaria dilapidando seu patrimônio, aproveitando-se da sua condição mental fragilizada após o trauma de ser deixada aqui pelo seu filho. A ironia era tão grossa que dava para cortar com faca. Camila era uma artista. Transformou o crime dela, o abandono, numa arma contra mim. O trauma. Dona Célia me olhou. Dona Benta, a senhora está aqui por vontade própria? A senhora se sente segura? Antes que a doutora Helena pudesse abrir a boca, eu falei. Minha voz ecoou na sala silenciosa. Dona Célia, bom dia. Condição mental fragilizada? Eu ri, um som seco. Eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida. Sabe o que é fragilizado? É passar 6 horas sentada num sofá de recepção, no seu aniversário de 70 anos, esperando um filho que foi buscar as malas e nunca mais voltou. O olhar de Dona Célia vacilou. Sabe o que é exploração, Dona Célia? É trabalhar a vida inteira, vender sua única casa e entregar o dinheiro para seu filho administrar. É ter sua aposentadoria inteira confiscada por 10 anos, para você ter que comer o resto de comida fria que sua nora deixa na geladeira. É assinar uma procuração achando que é prova de vida e descobrir que você deu ao seu filho o direito de te vender, te comprar e te jogar fora. Dona Benta, começou a assistente social, parecendo desconfortável. Eu não tinha acabado. A denúncia diz que a doutora Helena está dilapidando meu patrimônio. Pois bem, abri minha bolsa, peguei meu celular, abri o aplicativo do Banco Novo. Este é o meu patrimônio, 243 mil reais. Um dinheiro que meu filho nem sabia que existia. Sabe o que a doutora Helena fez? Ela me ajudou a salvar esse dinheiro. Ela me ajudou a revogar a procuração que me fazia escrava do meu filho. O choque no rosto da assistente social era visível.
Doutora Helena então entrou. Dona Célia, aqui está a cópia da revogação da procuração. Aqui está o extrato da conta nova. E aqui. Ela empurrou um papel pela mesa. Está a medida protetiva de urgência que o juiz de plantão acabou de conceder contra o Sr. Júnior Freitas, por ameaças e coação, feitas há menos de 2 horas no restaurante do hotel. O senhor Matos, ela gesticulou para o gerente que estava quieto num canto. É nossa testemunha. Dona Célia leu o papel da medida protetiva. O rosto dela ficou vermelho, vermelho de raiva. Eles me ligaram. A nora, ela estava chorando, dizendo que a senhora estava confusa, que estava sendo roubada. Eu fui roubada sim, eu disse, mas não pela minha advogada. Fui roubada por 10 anos. E quando eu decidi parar o roubo, eles tentaram me calar, me chamando de louca. Eu me levantei e fui até a porta, onde pedi para um funcionário buscar a minha mala, a malinha velha. Coloquei-a em cima da mesa. Abri. Essa, eu disse, tirando a camisola furada e o pacote de biscoito. Foi a mala que meu filho deixou para mim. Os meus pertences essenciais para a minha estadia de luxo. Isso, Dona Célia, é o retrato da minha condição. A condição de quem eles achavam que eu era, um lixo. A assistente social se levantou. Ela parecia outra mulher. O olhar cansado sumiu, substituído por uma fúria gelada. Dona Benta, me perdoe. Em 20 anos de profissão, eu nunca vi um caso tão calculado. A denúncia anônima é claramente uma tentativa de retaliação e de fraude processual. Eles usaram o sistema para tentar continuar o abuso. Ela fechou seu caderno. A senhora não precisa se preocupar. Eu não vou abrir um inquérito sobre a senhora. Eu vou abrir um inquérito sobre o Sr. Júnior e a senhora Camila Freitas, por exploração financeira de idoso, abandono e falsa comunicação de crime. A senhora é uma rocha. Eu sou Dona Célia. Eles só esqueceram disso, eu disse. A tentativa frustrada deles de me pintar como louca tinha acabado de se virar contra eles. Eram agora 2 processos. O da doutora Helena, cível, para reaver meu dinheiro, e o da assistência social, criminal, para colocar eles atrás das grades. O triunfo era silencioso. Era a realização de que o sistema, que tantas vezes ignora os velhos, estava agora finalmente do meu lado. Mas eu sabia que não tinha acabado. Camila não ia aceitar a derrota. Ela era a cobra. Júnior era só o braço. E como se eu tivesse chamado, o caos desceu ao saguão. Estávamos saindo da sala de reuniões quando ouvimos os gritos. Era Camila. Mas não era a voz chorosa que enganou a assistente social. Era a voz estridente que eu ouvi no telefone. Me solta! Eu vou falar com ela. Vocês não podem me impedir. Ela é mãe dele. Ela tem obrigação. Corremos para a balaustrada do mezanino. Lá embaixo, no saguão, a cena era patética. Camila, com o cabelo loiro desgrenhado e o rímel borrado, estava sendo barrada por 2 seguranças na porta giratória. Júnior estava atrás dela, no carro, do lado de fora, parecendo um fantasma. Ele não podia ultrapassar os 300 metros. A polícia está a caminho, senhora, gritava o Sr. Matos. Que se dane a polícia! Ela gritou, e então ela me viu. Lá em cima, no mezanino. Eu, doutora Helena e a assistente social. 3 mulheres olhando para ela de cima. Você! Ela apontou o dedo para mim. A voz dela era puro veneno. Sua velha maldita, você destruiu a minha família, você vai pagar. Camila! Gritou Júnior de dentro do carro, parecendo apavorado. Cala a boca! Entra no carro! Mas ela não o ouviu. O desespero dela era total. Você acha que você ganhou? Ela gargalhou, um som horrível que ecoou no mármore. Você acha que essa advogadinha vai conseguir alguma coisa? Você não tem nada. O dinheiro da casa? Gastamos. O carro novo que eu ando? Foi a sua casa que pagou? O apartamento que o Júnior comprou na planta? Foi a sua casa. Você não tem mais nada, sua velha burra. Nada. O saguão ficou em silêncio. Hóspedes pararam. Funcionários congelaram. Ela tinha acabado de confessar. Doutora Helena pegou o celular e apertou o botão de gravar. Tarde demais. Mas Dona Célia, a assistente social, estava com o dela ligado. Ela sorriu para nós.
Júnior, do lado de fora, bateu a cabeça no volante. Ele sabia. Era o fim. Eu respirei fundo. Era a minha vez. Tem certeza, Camila? Minha voz saiu calma, amplificada pelo silêncio do saguão. Tem certeza que eu não tenho nada? Ela parou, confusa com a minha calma. Você e o Júnior. Eu continuei, descendo o primeiro degrau da escada. São muito bons com números pequenos. Roubaram minha aposentadoria, salário por salário. Venderam minha casa por 100 mil, achando que era um dinheirão. Eu cheguei na metade da escada. Mas vocês são péssimos com números grandes. Esqueceram de uma coisa. Doutora Helena tomou a palavra. Lá de cima. Meu nome é Helena Bastos. E eu não sou advogadinha. Eu sou a advogada que acabou de congelar, por ordem judicial, o apartamento na planta que vocês compraram com o dinheiro da fraude. E também estou pedindo o arresto do seu carro novo. Camila ficou branca. O queixo dela caiu. Mas isso não é o melhor, continuou a doutora Helena. Parece que vocês não eram os únicos investidores da família. Júnior levantou a cabeça do volante. Eu cheguei ao último degrau. Parei a poucos metros de Camila, com os seguranças entre nós. Enquanto vocês estavam ocupados roubando meus trocados, eu disse, meu falecido marido, Bento, me deixou um presente. Um presentinho que ficou guardado, rendendo juros. Juros que o Bento, que era um homem simples, um pedreiro, entendia muito melhor que o meu filho, o gerente de banco. Eu olhei bem nos olhos dela. A revelação completa. Enquanto vocês se afundavam em dívidas para pagar o seu luxo, eu estava sentada em cima de 243 mil reais. 243 mil, Camila. É o suficiente para pagar a doutora Helena, para pagar esse resort pelo tempo que eu quiser e para comprar a minha casa de olaria de volta, quando o juiz anular a farsa que você e sua mãe fizeram. Camila não conseguia falar. Ela abria e fechava a boca. Ela olhou para o Júnior no carro com um olhar de puro assassinato. Ele, o gerente de banco, tinha deixado passar 243 mil reais. Você... Ela gaguejou. Eu? Perguntei. Eu sou Benta Freitas, 70 anos, e mais rica do que vocês jamais serão, porque o meu dinheiro é limpo. O de vocês é sujo. As sirenes da polícia soaram, se aproximando. Camila olhou para a porta, para os seguranças, para mim. Ela estava encurralada. Ela fez a única coisa que uma cobra faz quando é pisada. Ela cuspiu. Você vai morrer sozinha, sua velha. Não, eu disse, dando as costas para ela e começando a subir a escada. Eu não estou sozinha. Eu tenho a mim mesma e, pelo visto, 243 mil amigos. Já você, acho que vai ter que dividir uma cela. E o Júnior? Bom, ele vai ter que voltar a morar com a mamãe. A mãe dele, a Antônia, a laranja. Quando cheguei ao topo da escada, olhei para trás. Os policiais estavam entrando e algemando Camila por desacato e pela quebra da medida protetiva. Júnior nem saiu do carro. Ele apenas assistiu, paralisado, a esposa ser levada. O choque dele era total. Ele não perdeu só o dinheiro. Ele perdeu a mãe, a esposa, o emprego e a dignidade. Tudo no mesmo dia. De volta à suíte, o sol estava se pondo. O céu estava laranja e roxo. Sentei-me na varanda, o cheiro de maresia enchendo meus pulmões. O barulho das sirenes tinha sumido. Doutora Helena estava ao telefone, resolvendo a burocracia. Eu olhei para o mar. Eu não sentia alegria. Não era uma festa. Eu sentia alívio. O alívio de quem tira um sapato apertado depois de andar por 10 anos. A gente passa a vida inteira acreditando que a família é tudo. E é. Mas às vezes, a família que você escolhe é mais importante que a família que te colocou no mundo. E às vezes, a pessoa que você mais precisa salvar é você mesma. Doutora Helena desligou o telefone. Eles foram levados para a delegacia. Camila vai responder por tudo, incluindo a falsa denúncia. Júnior foi como cúmplice. Obrigada, doutora. Ainda não acabou, dona Benta. A anulação da venda da casa vai levar tempo. E o dinheiro do apartamento na planta está bloqueado, mas não está na sua mão. Eu sei. Eu me virei para ela, o vento da noite balançando meus cabelos brancos. Mas agora eu tenho tempo. E tenho dinheiro. Esse dinheiro na conta nova,
Ele não vai ficar parado. Meu filho achava que eu não entendia de nada. Mas eu aprendi uma coisa observando ele. O dinheiro nunca dorme. Eu sorri para ela. Doutora, o que a senhora sabe sobre o mercado de ações? Doutora Helena me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Mercado de ações, dona Benta. Eu ajeitei meus ombros. Sim, doutora. Eu passei os últimos 10 anos vendo meu filho, o gerente, falar sobre como o dinheiro dos outros trabalhava para ele. Ele só esquecia de dizer que o meu dinheiro da aposentadoria também estava trabalhando, mas era para pagar o carro da Camila e as férias que eu nunca tirei. Meu falecido Bento me ensinou sobre juros da poupança. Mas o mundo mudou. Se o meu dinheiro ficou parado crescendo sozinho por tanto tempo, imagina o que ele faz se eu der uma ajudinha. Helena guardou os papéis na pasta. O sol estava se pondo, pintando a suíte 701 de um tom dourado. Era o fim do dia mais longo da minha vida. Dona Benta, a senhora não para de me surpreender. Vamos por partes. Primeiro, a batalha legal. Segundo, seu futuro. E se a senhora quiser investir, eu conheço as pessoas certas. Pessoas que não vão te roubar. Eu não quero conhecer pessoas, doutora, eu disse, me servindo de um copo d'água. Eu quero aprender. Meu filho achava que eu era burra porque eu era velha. Ele me dava papel para assinar porque achava que eu não sabia ler. Eu sei ler. Eu sei somar. E eu sei, principalmente, o que é meu. A nova realidade se instalou ali, naquele quarto de hotel que custava R$1.000 por dia. Júnior achou que tinha me dado uma sentença de 1 mês de prisão de luxo. Mal sabia ele que tinha me dado um escritório. As semanas seguintes foram estranhas. Eu continuei no resort. O mês que Júnior pagou acabou, e eu paguei o segundo, e o terceiro, com o meu dinheiro. Eu não precisava mais daquele luxo, mas sair de lá seria dar a eles a impressão de que eu estava fugindo. Eu não estava. Eu estava no meu quartel-general. A minha rotina mudou. Eu acordava com o barulho do mar, não com os gritos da Camila. Eu descia para o café da manhã. No começo, os outros hóspedes me olhavam. As fofocas sobre o escândalo do saguão corriam soltas. A velhinha abandonada, que afinal era rica. Mas depois de um tempo, os olhares de pena se transformaram em olhares de respeito. O Sr. Matos, o gerente, fazia questão de vir à minha mesa todas as manhãs. Bom dia, dona Benta. Dormiu bem? O mar está calmo hoje. Ele não me via mais como um problema. Ele me via como a melhor cliente. Doutora Helena vinha me ver 2 vezes por semana. E ela não vinha sozinha. Ela me trouxe um rapaz, um tal de Bruno, que entendia desses negócios de investimento. Um rapaz paciente que me ensinou a mexer num aplicativo de banco diferente, um que tinha gráficos. Isso aqui, dona Benta, é renda fixa. É o seu dinheiro emprestado para o banco, como a poupança do seu Bento, mas pagando melhor. Isso aqui, ele apontou para outra tela, são fundos. É mais arriscado, mas eu gosto de risco, eu disse. Meu maior risco era continuar morando com meu filho. Perto disso, esse gráfico que sobe e desce é um passeio no parque. Eu comecei devagar. Peguei uma parte dos 243 mil e coloquei onde o Bruno mandou. Eu lia, eu perguntava. Eu não assinava nada sem entender. Minha mente, que passou 10 anos só se preocupando se o gás ia acabar ou se a Camila ia brigar comigo, agora estava ocupada. Ela estava feliz. Enquanto isso, a máquina da justiça, que é lenta mas não para, se movia. O dia do julgamento chegou 3 meses depois. Não era um julgamento grande de filme. Era uma audiência numa sala pequena e abafada no fórum. Doutora Helena estava ao meu lado, impecável. Do outro lado da sala estavam Júnior e Camila. A transformação neles era o meu espelho ao contrário. Camila, que eu sempre vi de roupa de academia cara e cabelo arrumado, estava magra, com olheiras fundas e uma roupa preta, amassada. O cabelo loiro estava com a raiz escura, comprida. Ela me olhava com um ódio que chegava a feder. Júnior. Ah, o Júnior. Ele parecia ter envelhecido 20 anos. Estava mais gordo, inchado. A barba por fazer, o terno que um dia foi de gerente de banco, agora parecia um pijama largo. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ele olhava para as próprias mãos. O grande homem tinha desmoronado.
Dona Célia, a assistente social, foi a primeira a falar. Ela foi dura. Ela apresentou o relatório dela, a denúncia falsa que Camila fez, as ameaças. Ela usou termos como abuso psicológico crônico e exploração financeira sistemática. Depois, a mãe de Camila, Dona Antônia, a laranja. Ela chorava. Uma senhora que parecia tão perdida quanto eu. Ela confessou tudo. Disse que Camila e Júnior prometeram dar a ela uma parte do lucro da revenda da minha casa, mas que ela nunca viu um centavo. Eles a usaram, assim como me usaram. Quando chegou a vez de Camila, ela tentou o teatro, chorou. Disse que amava o Júnior e que só fez o que fez para salvar a família das dívidas. Disse que eu era uma mãe difícil, ingrata. O juiz, um homem calvo e com cara de poucos amigos, nem piscou. A senhora chama de difícil uma idosa de quem roubou a casa e a aposentadoria por uma década? A senhora chama de ingrata a mulher que o seu marido abandonou numa recepção de hotel? Camila percebeu que o choro não ia funcionar e partiu para o ataque. Ela tinha dinheiro. Ela escondeu dinheiro de nós. 200 mil. Enquanto a gente passava necessidade. Necessidade? Perguntou doutora Helena, se levantando pela primeira vez. Que necessidade a senhora Freitas se refere, Excelência? A necessidade de um carro importado? Ou a necessidade de um apartamento de cobertura comprado com dinheiro de fraude? O silêncio na sala foi pesado. Chegou a vez de Júnior. Ele mal conseguia falar. O juiz perguntou: o senhor admite que abandonou sua mãe, de 70 anos, num hotel, por 6 horas, após prometer a ela uma viagem de aniversário? Júnior olhou para mim, pela primeira vez. Os olhos dele estavam vermelhos, não de raiva, como no resort, mas de vergonha. Uma vergonha podre que vinha de dentro. Sim, ele sussurrou. Eu não sabia o que fazer. A Camila, as contas, O senhor roubou sua mãe, senhor Freitas. O juiz não estava perguntando. Ele engoliu seco. Eu só pegava o que ela não usava. Ela não saía de casa. Ela não precisava. A lição. Ali estava ela. A lição que ele aprendeu. Ele não me via como uma pessoa. Ele me via como uma coisa que não precisava de nada. Ele, meu filho, que eu criei fazendo faxina, que eu dei estudo, me reduziu a um objeto que podia ser descartado. A tristeza que eu senti ali não foi por mim. Foi por ele. Pelo homem pequeno que ele se tornou. A sentença saiu no mesmo dia. A venda da minha casa em Olaria foi anulada por fraude. O apartamento que eles compraram na planta com o dinheiro da venda foi usado para pagar as multas e os meus custos legais. Camila foi condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto por estelionato contra idoso e falsa comunicação de crime. Júnior, por ter confessado e pela pressão da Camila, pegou 2 anos de serviços comunitários e perdeu o emprego no banco, por justa causa. E os dois tinham uma medida protetiva permanente. Nunca mais podiam chegar perto de mim ou tentar qualquer tipo de contato. Eles saíram da sala algemados. Camila me xingou até a porta sumir. Júnior nem olhou para trás. Eu tinha ganhado, mas o gosto não era de vitória, era de paz. Uma paz cansada. E agora, dona Benta? Perguntou Helena, guardando os papéis. Agora, doutora, eu vou para casa. Voltei ao resort. Paguei minha conta. O Sr. Matos fez questão de me levar até a porta. A senhora foi uma inspiração, dona Benta. De verdade. Eu não peguei um táxi. Eu pedi um carro de aplicativo, daqueles chiques. E dei o endereço. Minha casa em Olaria. Quando o carro parou na rua antiga, meu coração bateu forte. A casa estava lá. Fechada, com o mato crescendo no portão. O muro estava pichado. Era a imagem do abandono. Mas era minha. Passei a primeira noite ali num colchão que pedi para entregar, no meio da sala vazia. O cheiro era de poeira e mofo. O cheiro da minha história. Eu dormi melhor ali do que na suíte de R$1.000. Nos 6 meses seguintes, a minha vida se transformou de verdade. O dinheiro que Dorfaer, Helena recuperou da fraude, somado ao meu dinheiro que agora trabalhava para mim, não era uma fortuna de filme, mas era mais do que eu jamais sonhei. E eu usei. Contratei uma empreiteira, reformei a casa inteira, pintei de azul hortênsia, a cor que Bento gostava.
Troquei o encanamento, o telhado. Coloquei piso novo. Comprei móveis. Não móveis de luxo, mas móveis confortáveis. Uma cama boa. Um fogão de 6 bocas, porque eu sentia falta de cozinhar. A vizinhança, que me viu sair de cabeça baixa com Júnior, agora me via recebendo entregas, supervisionando a obra. Dona Marlene, a vizinha que vivia na janela, veio falar comigo no portão. Dona Benta, que bom que a senhora voltou, mas... E o Júnior? Coitado, soube que perdeu o emprego. Eu sorri para ela, o meu melhor sorriso. Coitado mesmo, Marlene. Deve ser horrível ser incompetente. Agora, se me dá licença, meu forno novo chegou. Eu me reconectei com o mundo. Fiz uma horta no quintal. Voltei a ir à missa de domingo. E o mais importante, eu não estava sozinha. Dona Célia, a assistente social, veio me visitar. Ela trouxe um bolo de fubá. Sentamos na minha cozinha nova. Dona Benta, seu caso mudou as coisas lá na prefeitura. Ela disse tomando café. Nós criamos um novo protocolo, Protocolo Benta, para identificar abuso financeiro, ensinando os assistentes a desconfiar quando o filho cuida de tudo e o idoso não tem nem R$1 no bolso. Isso me tocou mais do que a sentença. A minha dor não foi em vão. Ela estava ajudando outras mulheres, o tal do empoderamento coletivo que a doutora falava. Eu pensei muito sobre isso. Pensei nos meus 70 anos. Pensei no Bento. Pensei no medo que eu senti. Medo de ficar sozinha. Medo de ir para um asilo. Foi esse medo que me paralisou por 10 anos. Eu tinha dinheiro agora. Mais do que precisava. O que fazer com ele? Comprar joias? Viajar o mundo? Não. Isso era coisa da Camila. Eu tive uma ideia. Chamei a doutora Helena e a dona Célia para uma reunião na minha sala. Meninas, eu disse, me sentindo poderosa em usar essa palavra. Eu quero fazer uma coisa, eu tive sorte. Eu tinha o dinheiro do Bento. Mas, e as outras Bentas? As que não têm? As que estão agora numa casa de um filho, comendo o resto e sendo chamadas de peso morto? Elas se entreolharam. Eu quero criar um fundo. Com o rendimento dos meus investimentos, não vou mexer no principal. Mas o que render, eu quero usar para pagar a primeira consulta de uma advogada, como a doutora Helena, para outras idosas que estão sendo roubadas pela família. A gente pode chamar de Fundo Recomeçar. Os olhos da doutora Helena brilharam. Dona Benta, isso é genial. Dona Célia começou a chorar. A senhora sabe quantas mulheres a gente vai salvar com isso? Dar a elas a chance de ter uma doutora Helena? E foi assim que minha nova vida começou de verdade. Eu não era mais a Dona Benta, coitada. Eu era a Dona Benta, do Fundo Recomeçar. Eu continuo morando na minha casa Azul Hortência. Minha horta dá os melhores tomates do bairro. Eu cozinho quando quero. Eu ainda acompanho meus investimentos pelo aplicativo. Aprendi até a comprar ações de empresas que pagam bons dividendos. É como receber um aluguelzinho todo mês. Eu nunca mais tive notícias do Júnior. Soube pela dona Marlene que ele e Camila se separaram depois que ela saiu do semiaberto. Ele foi morar de favor com a mãe dela, a dona Antônia. A ironia da vida é uma coisa fantástica. O mundo realmente dá voltas. Eu não sinto ódio. Eu não sinto mágoa. Eu sinto nada. Eles são passado. Eu olho para a minha vida agora, aos 71 anos, e vejo que o abandono no resort não foi o meu fim. Foi o meu começo. Eles acharam que porque eu tinha 70 anos, minha vida tinha acabado. Mal sabiam eles que a gente só fica velho quando desiste. E desistir nunca fez parte do meu plano. Hoje de manhã, eu estava regando minhas samambaias. O sol estava quente. Meu celular apitou. Não era uma ligação de cobrança. Era uma notificação do aplicativo do fundo. Ajudamos mais uma senhora, lá de Madureira, a sair da casa do filho que estava pegando a pensão dela. Eu sorri. A vida é boa. Meu filho me levou para um resort para me jogar fora. Em vez disso, ele me deu de presente a minha própria vida de volta.